Continuando aqui sem querer, eu cortei ali, apertei o botão errado, mas não tem problema, vai em partes mesmo o áudio. A fonte do que eu estudo até aqui, dessa história do preceito, é Isaías 28:10, e a espada, né, da espadada, que você usa a palavra de Deus, usa um preceito da palavra de Deus, e a gente chama isso de dar uma espadada. Os hebreus israelitas que fazem isso aí, bem, e eu aprendi com esse cara aqui, ó, Revolutions for Tomorrow, Vacine, Apocalipse. Esse rapaz aqui, ó, e aí ele aí, ó, vocês estão vendo, né? Não dá para ampliar. Ele tatuou na testa o nome do pai em paleo-hebraico, cara, um hebraico antigo, ainda nem um hebraico moderno, cara. Nem sei o porquê disso, mas eu sei que é um cara com muito conhecimento e ele sabe decor e tal, os versículos e tal. E esses daqui que eu passei até agora eram do estudo dele. E não concordo com tudo com ele, como sempre tem as divergências. Ele fecha muito com o entendimento dos hebreus israelitas, eu não. Mas não mesmo. E acho que eu já fui falado sobre isso, né? E, sem mais, vamos continuar aí. Mas, pô, aquilo que eu te falo, meu... Sempre eu falo nesse canal. Você vai estudar com qualquer pessoa, não deveria, né? Mas tá estudando lá. Tá, que livro, que capítulo, que versículo? Anota, cara. Aí você lê, reflete e vê o que você entende daquilo. Discordou, divergiu, fazer o quê, cara? Mas quando você vai tendo um consenso, converge, é interessante, né? Era pra acontecer, né? A gente vai tentando. Vamos continuar então, deixa eu voltar lá nos versículos. Agora esse eu lembro de cabeça, João 15:10. Vamos ver os preceitos aí. Vamos falar de salvação, pô. É o que interessa, isso viemos. O pessoal se perde em detalhes das escrituras. Posso fumar? É pecado? Meu Deus, eu posso julgar quem fuma? Eu tenho que destratar ele? Eu tenho que amar o próximo mesmo que ele fume? E agora, meu Deus? Se perde em picuinha, né? Não, eu gosto de ir no cerne das coisas, cara. O evangelho é sobre o que, cara? A redenção dos pecados, isso está em Efésios, eu nem vou puxar Efésios, não lembro, tá vendo? Eu lembro que está lá em Efésios, a redenção dos pecados no sangue, através do sangue do Messias, né, do sacrifício que ele fez. Mas vamos falar salvação, isso eu lembro, João 15:10, ó, tá até o 10 aqui. Vamos ver o preceito, então, como que é essa salvação. Eu não quero saber a opinião de teólogo, de pastor, de doutor da lei. Eu quero saber o que o Messias disse, o que uma espadada, ó, o próprio Messias disse em João 15:10. Se vós guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Agora eu vou interpretar. A minha interpretação, a título de curiosidade, Testemunhas de Jeová pensam assim, Congregação Cristã do Brasil pensa assim, Rubens Sodré já falou isso também, embora ele use outro versículo que eu já vou ir para o outro. O que está escrito aqui para mim é o seguinte, ó: se vós guardardes os meus mandamentos, nós crentes que queremos a salvação através do Messias de Israel, temos que guardar os mandamentos dele, do Messias. Está onde? No Evangelho, os mandamentos dele. E o que ele fez? Ele guardou os mandamentos do Pai, ele guardou a Torá. Lembra que ele diz lá, nem vou puxar aqui, eu não vim para abrogar, mas para cumprir? Exato, ó, ele guardou os mandamentos do Pai, assim como ele tem guardado os mandamentos do Pai. Permaneceu no amor. Ele guardou a Torá, ponto. Começa a nova aliança e nós temos que guardar os mandamentos dele. Nossa, mas agora taca fogo na nova aliança. E os preceitos? Deu para entender? Como se salva? Você guarda os mandamentos do Messias e observa os preceitos da Torá. Mais ainda, não existiu assim uma oposição à Torá, a Tanar, a Moisés e profetas. O Messias não fez isso. Um monte de coisa bate, um monte de coisa. Não, o Messias depois, tem aquela passagem que o Messias fala para aquele jovem, ele fala assim: não roubarás, não matarás. Eu já coloquei isso em estudos anteriores, esqueci de novo onde que está isso no Evangelho. Mas aí é o Messias falando: não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, honrarás pai e mãe. É o Messias falando, e pode ver que ali não tem guardarás o Shabá. Nem vou mostrar aqui agora, mas eu lembro perfeito disso, que tem 9 mandamentos ali. É igual o Moisés tinha mandado, o Messias também remanda de novo. Você percebe? Não é oposição.
A Torá, você pode amar, a Torá deve conhecer. Aí tem mais versículos sobre isso, da importância de conhecer a Torá. E os profetas têm, cara, conecta, né? Quer ver o outro versículo? Eu só não sei de cabeça, deixo aqui, buscar aqui o livro, o capítulo e o versículo. É Mateus, capítulo 9. É o 16 e o 17. É mais o 17, mas vamos ler o 16 também, para dar mais sentido. Então, de novo, isso aqui é o Evangelho, olha o que o Messias disse: nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se a pior a rotura. Rotura é rasgo, né? Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas coloque-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aqui a interpretação é a seguinte, ninguém é obrigado a concordar, mas para mim é muito claro, e para muitos de nós crentes é claro que o vinho novo, ele está falando do Evangelho, da nova aliança. Não se coloca a nova aliança como que é dentro da velha aliança. É o que está traduzindo, né? Ele fala em parábolas, entende? Estou tentando hackear as escrituras. Mas se coloca a nova aliança num novo odre. E assim, tanto a nova quanto a velha se conservam. Então é uma nova aliança, é um novo vinho. Tá? Isso aqui que é lindo, que o Messias ele falou em aramaico. Ele falou o quê? Vinho novo, com certeza é equivalente, é uma paridade perfeita com o português. Novo é novo, velho é velho. Não tem meio termo, um vinho mais ou menos, um vinho renovado, não existe isso, vinho renovado, entendeu? Então é aliança nova aliança. Não se mistura uma com a outra, lá do tecido, lá que não se emenda lá o Evangelho, lá no Velho Testamento. É uma nova aliança. E por que ambos se conservam? Estou falando os preceitos. Mais um exemplo, vamos falar bem da Torá. Quando o Messias fala assim, eu não vou lembrar o versículo, que ele fala assim: Deus criou homem e mulher ele os criou. Está no Evangelho, fico devendo aí qual que é o livro, capítulo e versículo. Faltou habilidade com a espada, né? Mas se bem que eu decorei pelo menos, ó. Acho que é com essas palavras. Eu tô falando, eu vou no Google, lá eu jogo, isso aí eu consigo achar. Mas a essência é isso aí, que ele falou: Deus criou homem e mulher e homem ele os criou. E daí o apóstolo Shaul vai falar contra lesbianismo e contra sodomia. Isso tem em Romanos e tem outra. Qual que é o outro lugar que tem? Isso aí é amplamente conhecido, tá vendo? Me falta um pouco de habilidade com a espada, mas é amplamente conhecido. Lá que ele fala que as mulheres se inflamaram, abandonando os meios naturais, tá falando contra o lesbianismo, que é pecado. E do sodomia, todo mundo sabe o que é, né? Sexo anal, né? Então, pecado, né? Homossexualismo. E sodomia, sexo anal. Que daí um casal hétero pode praticar sodomia e claro que vai ser pecado também, né? Apenas acho, né? Tá, mas e daí que? Tem mandamento do Messias? Olha, homem, você tem que se casar, ter uma esposa, ter filho. Não tem mandamento. Aliás, as pessoas acham que tá uma brecha, tá em aberto para justificar homossexualismo, tanto masculino quanto feminino. E a verdade disso, tem que conservar os preceitos, tá lá os preceitos, lá na Torá de Moisés, que é aquele, já coloquei em estudo anterior, isso daí é em Êxodo, que tem lá o que é permitido, o que é proibido. A lista das proibições lá, proíbe pai com filha, filho com mãe e sobrinho com tia, proíbe lá as coisas, tá? Tem as coisas proibidas. Isso é amplamente conhecido também, de novo, não estou citando o livro, capítulo e versículo, tá lá na Torá, eu acho que é em Êxodo, no Êxodo é Deuteronômio. Então, no Evangelho, o que acontece? Também, vamos lá, vou voltar para a época lá, o contexto, né? As pessoas com as quais o Messias estava falando já estavam carecas de saber o que é família, o que era moralidade e o que era imoralidade sexual. E a moralidade é tão simples, né? Homem e mulher e o sexo tem que acontecer dentro de um casamento. Você é solteiro, você é noiva, você casa. Casado pode ter
sexo. Se for diferente de já tá em pecado, que daí quer os nomes, fornicação. E se o cara é casado e fez sexo com uma mulher que não é esposa dele, é adultério. São dois solteiros, homem e mulher solteira, é fornicação. Ah, eles são noivos, fez sexo, fornicação, pecado. Casa logo e evita isso. É bem rígido, eu tô rindo porque é muito rígido. E o pessoal se mete o louco hoje em dia, finge que não entende. É muito simples, é rígido pra caramba, exige pra caramba. É difícil. Como você chega com um jovem de 17 anos, tem uma namorada lá, e tá proibido, é pecado. Eu falaria só isso, cara, é o que tá escrito, é o que o cara vai fazer, lava as mãos, e fica tranquilo que é difícil mesmo, cara. Você vai. Putz, meu, eu posso orar por você, que precisa ter força pra resistir, né? Mas daí o pessoal porque quer distorcer, quer ter segundo casamento, quer casar com mulher divorciada, o Messias condenou isso. Isso eu decorei. Mulher divorciada, Mateus 5:32, Mateus 19:9, Lucas 16:18. Se não for 16:18, 16:17. Acho que é 16:18. Toma espadada. O próprio Messias condena e chama isso de adultério. E adúlteros não herdam o reino do céu. Tá lá em 1 Coríntios 6:9-10. Tá vendo? Com uma espada aqui na mão, com a palavra de Deus eu poderia ler, né, essas coisas, mas nem é o objetivo aqui, né? Acabei divagando, né? Esses que eu decorei, que eu tenho habilidade com a espada, eu falei que eu tinha alguma, tá vendo? Eu acabei nem lendo aqui, mas vocês anotam aí, que eu volto aí, que ouve, anota, vai lá ler quem tiver curiosidade, né? E do que eu tava falando mesmo? Tá, mas você vê, é tudo isso que eu tô falando, cara, o que é, afinal de contas, permitido, como que o crente se casa. Já está lá estabelecido na Torá. Então eu tenho que cumprir a Torá, guardar a Torá, 613 mitzvot? A resposta é não. É um preceito que está estabelecido já na cultura hebraica, e o Messias já pressupunha-se que as pessoas já sabiam, e sabiam mesmo. O que destoava que era imoralidade, só se um zumbi levantasse da cova lá e viesse falar com o Messias lá, com dúvida, porque o pessoal apedrejava e matava, entendeu? Então isso aí, essas coisas as pessoas já sabiam naquela época lá. Não tem ênfase no evangelho, provavelmente por isso. Mas só nessa frase do Messias lá, que Deus criou o homem e mulher, já mostra que, entendeu? Não dá margem para burlar aí os preceitos, entende? E daí os apóstolos reforçam na carta dos apóstolos, deixa bem claro que homossexualismo é pecado, né? Aos santos não convém, né? Aos crentes não convém. Não convém e é pecado, né? Tá, mas eu tava falando tudo isso aí, não tava falando a questão deu para entender que é uma nova aliança. É os mandamentos do Messias que se guarda. É o que está escrito lá em João 15:10. E agora falha a minha memória, mas tem mais alguns lugares no Evangelho que o Messias ele reforça isso, que é para guardar os mandamentos dele. Agora me escapou da mente, era João 14. Cara, faltou habilidade com esse papo. Vamos ver para onde vamos continuar agora aqui. Só um segundo. Então, mas voltando ao principal, né? Uma das principais questões que o crente deveria se perguntar com uma espada na mão, a palavra de Deus em mãos, mas e a salvação? Eu acho que a resposta já está dada. O que você tem que fazer? João 15:10 responde: guardar os mandamentos do Messias. É óbvio que importa os preceitos estabelecidos por Torá, por Tanar, né? Moisés e profetas. Mas é os mandamentos do Messias que você tem que guardar. Aí, eu fico devendo, já até pensei em fazer, sempre eu acabo não fazendo, um estudo exaustivo. Leio os 4 do Evangelho, anotar mandamento por mandamento do Messias. Ainda estou por fazer isso. É que eu faria isso em comunidade, né? Eu já falei aqui no áudio sobre comunidade. Vamos pôr as regras da comunidade, pelo amor de Deus. Todo mundo vai ter que saber mandamento por mandamento do Messias. Quantos tem? Para pensar, quantos mandamentos do Messias tem? Nunca vi nenhum debate, nenhum estudo sobre isso. Eu fazer o estudo, acabei nem fazendo. Um primeiro motivo é porque nem para eu caminhar sozinho minha vida de crente, eu preciso ter uma coisa sistemática, assim, sistematizado, bem estudadinho.
esse nível de habilidade com a espada, com o evangelho, preciso nada, né, meu? Tá? Estando sozinho, não. E a outra coisa, porque assim, daqui que eu faço? Eu não sei nada dos mandamentos. Pô, eu sei o seguinte: o primeiro maior mandamento é, o Messias disse, ouça, ó Israel, Yahweh é um, e você o amará de todo sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro maior mandamento que o Messias deixa daí. Tá no Evangelho ele falando, já é um mandamento dele, um mandamento do Evangelho. Nossa, mas não é Moisés que falou isso? Presta atenção que ele mudou uma palavra. Moisés diz que é com toda a sua força, ele põe entendimento. Então eu sou crente, eu estou na nova aliança, entendimento importa. A força ficou para o Velho Testamento. Uma pena, você quer saber. Na minha opinião, uma pena. Uma espada mesmo, a gente resolveria as coisas bem mais rápido. Infelizmente o Messias tirou essa espada nesse sentido da nossa mão, né? Agora a espada que nós temos é essa aqui que eu estou falando, que a gente viu lá em Efésios, que o apóstolo fez analogia, é a própria palavra de Deus, é só isso. A gente pode expor a palavra. Em teoria o trigo vai reagir, né? O trigo vai perceber que é a verdade. Na prática, o que eu percebo é que é muito joio para pouco trigo, não é possível. O pessoal é muito nécio, é muito contaminado de cristianismo, de doutrina de homens, interpretações de homens. Eles têm os líderes religiosos, os costumes deles, as tradições, as doutrinas deles, né? Entendimento deles, interpretações deles. Não flui, cara. Não flui. Você está certo, está falando verdade, está mostrando os versículos, não surte efeito. Vamos falar mais sobre isso daí. O segundo mandamento do Messias, que eu sei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não tem um estudo exaustivo, quantos mandamentos o Messias deixou, fala um por um aí. Tá? E mesmo esses daí eu citei, nem decorei livro, capítulo e versículo, só as palavras mesmo. Tenho um entendimento do que é e procuro praticar isso aí, entendeu? E mais daí eu conheço orientações dos apóstolos, eu vou praticando no meu dia a dia, fazendo o melhor que eu posso para não pecar, né? Fugir do pecado. Evitar o pecado, pecar o menos possível, e é assim que eu procuro guardar os mandamentos do Messias. Vamos falar mais sobre isso aí, então tá. Salvação, guardar os mandamentos do Messias, já vimos esses dois aí que seriam, acho, os mais importantes. Vamos ver mais mandamentos. O Messias, ele fala para nós, ele fala o seguinte: agora vai aquela hora assim, chega de cristianismo, vamos pôr um fim nessa patifaria, vamos lá. Quando você quiser orar, vai para o teu quarto, cerra a porta, dobra seu joelho e em secreto fala, ora para o teu pai que em secreto está e vai te ouvir. Fico devendo aqui vamos ver, deixa eu pegar aqui, isso é importante. Só um segundo, deixa eu achar o número, livro, capítulo e versículo. É Mateus 6, mas eu vou pegar do versículo 5 para ficar no contexto, mais no contexto. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então esse é um mandamento do Messias para quem é crente, para quem crê na nova aliança. Você ora em secreto. Eu não lembro onde que eu li que tem que cerrar o joelho, dobrar o joelho. Talvez esteja em outro evangelho, né? Isso que eu me lembro é ajoelhado o mandamento. Tem que até verificar isso aí depois, se está em outro evangelho ou se eu estou confundindo, mas eu me lembro tanto e eu pratico tanto isso. Então tá, e aí, tá escrito que é para ir num templo? É evangélico? Tá escrito que tem que ter um intermediador, alguém que ore por você. Tem uma modinha aí em cristianismo, um cara ora, daí os outros ficam lá ouvindo, lá, um cara orando assim, em público. Não foi nada disso que foi ensinado, eles fazem o oposto, né? Inverteu. Fala que é para você fazer em secreto. Eles fazem em público. Fala que é para você, crente, orar. Você se comunica direto com o teu pai, que está em secreto te ouvindo. Isso é oração. O que a religião fala? Que é um cara que vai orar por você, é o pastor. Nossa, olha que oração.
Tem aí na internet milhões de pessoas entram em canal de cachorro guloso, oração da manhã, oração especial, oração blá blá blá, é a oração de um cara. Parece piada, né? Eu falo que cristianismo é para nécios, quem não entende e não tem o entendimento, nem quer ter, eu acho que nem consegue ter. E pro joio. Pro joio tá valendo, claro. O joio não vai fazer o correto, vai fazer qualquer outra coisa. Às vezes tá o inverso. Bom, só não vê quem não quer, cara. Vamos mais coisas aqui importantes. Aí a celebração da Santa Ceia, que o Messias fala, fazer isso em memória de mim. Nem vou puxar aqui o versículo, que isso é muito famoso, que o Messias, é aquele episódio que o Messias se reúne com os apóstolos e celebra a Santa Ceia, né? Era a celebração da Páscoa, mas ele transforma aquela celebração no que foi convencionado como no Evangelho como Santa Ceia. Aí o que é a minha interpretação, tá? Que eu sou crente e convém, cara, ou até mesmo um mandamento, eu entendo como um mandamento do Messias que eu devo sim celebrar a Santa Ceia em memória dele. Partindo um pão, um vinho. Eu nem uso vinho, uso suco de uva que eu não bebo. Espero, mas assim, sempre falo, né, pro pai, espero que esteja tudo bem, me perdoe se eu estiver falhando, mas eu não bebo álcool e tal. E é o que eu tenho aqui, é de coração. Mas, a celebração da Santa Ceia. Em nenhum lugar diz assim, alguém terá autoridade sobre ti para te dar, sacerdote, pastor, religioso, não existe. Só no cristianismo, é tradição deles, eles fazem assim, é doutrina de homens. Põe na cabeça das pessoas, ou na lata, direto ou indiretamente, que eles gostam muito de entrar na mente das pessoas, moldar a mentalidade das pessoas de forma assim, desonesta, não é transparente, é pelas beiradas, sabe? Vai pressionando, usando pressão de semelhante, vários recursos aí de programação neurolinguística, psicologia, vai moldando a mentalidade. Quantos religiosos que na cabeça deles vão falar assim que para você ser batizado, para você tomar a Santa Ceia, você precisa de uma denominação cristã. E para a Santa Ceia eu não preciso, de novo, da religião, de nenhuma denominação. Porque basta você ser crente, basta você crer no Evangelho e fazer o que ele falou. Você parte o pão e o vinho em memória dele. Você põe ele na tua memória. E inclusive, daí eu lembro que fala também assim que... Como que é olhar? Vamos pegar aqui, que ele fala para olhar para a própria consciência. Só um segundo para eu achar de novo, não sei o livro, o capítulo e o versículo. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do 23, que isso é super interessante. Tá, do 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Esse é o apóstolo falando, né? Que o Senhor Jesus, o Messias Israel, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele o partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice depois de cear, dizendo, esse cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. O que é a nova aliança? É nova aliança. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então aí você vê que os discípulos faziam isso daí, celebravam a Santa Ceia. Não tem detalhe na escritura, eu desconheço, de a periodicidade, né? É uma vez por mês, por semana, por ano. Pessoal, eu faço assim, eu acho que não é uma coisa banal e trivial, eu faço quando vem assim, que eu me lembro, e é uma coisa assim que eu sinto no meu coração de fazer, mas costuma ser assim de 6 em 6 meses, uma vez por ano. É raro para mim. Pela questão da importância para não se tornar banal e trivial, entende?
Eu procuro fazer isso sempre que eu não estou em pecado, que eu sei que não, eu estou caminhando faz um tempo que eu estou firme, forte, não tenho vacilado, não tenho feito nada de assim, tá? E tudo isso, né? Presta atenção. Pois olha o que está escrito aqui, né? Ó, 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você vê a seriedade, cara. Em pecados você não deveria tá fazendo isso. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou crente, eu sei muito bem que tem pecado que não é assim. Ah, eu peco, peço perdão e volto. A lista lá do 1 Coríntios 6, 9 e 10, por exemplo. E daí também tem uma lista em Apocalipse 21, 15, que é meio parecida. Já que eu toquei nisso, deixa eu só mostrar, falar qual que é o número certo, só um segundo. É Apocalipse 21, 8, 22, 15. Tem as listas também, deem uma olhada lá nos pecados que é complicado. Tá, mas eu tô dando o meu exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô na minha caminhada crente, esses daí eu não tô cometendo, tá? O que acontece? Foi um período na minha vida que eu tava muito estressado, eu blasfemei muito, usei muita palavra torpe. Eu me irei, em vez de amar o próximo, eu já não suportei o próximo, não amei o próximo como a mim mesmo, eu blasfemei muito, andei muito agitado, atribulado e incorri em pecados como ira e blasfêmia e palavras torpes. Eu estou reunido com os irmãos que não, vamos aqui celebrar a Santa Ceia. Eu não celebro. Eu não celebro. Ah, por que você não vai? Você não é crente, você é descrente. Amado, essa semana aqui eu tô muito em pecado, minha consciência não tá boa. Minha consciência tá pesando. Ponto final. O cara entendeu, mas eu não vou celebrar. Não, ponto. Não tem quem faça eu celebrar a Santa Ceia, comer do pão, beber do vinho. Eu fico lá acompanhando, vou embora. Mas eu não pego, não toco no vinho, não toco no pão, não toco no vinho, não bebo vinho, né? Não ponho na minha boca, não. Entendeu? Um exemplo, quis dizer. Fiz tatuagem. Foi uma semana que eu fiz várias tatuagens. Ah, é proibido. Ah, não, mas deu vontade, eu fiz. Vamos celebrar. E, pô, meu, eu tô já quebrando um preceito. A consciência tá bem de estar quebrando um preceito? Eu tenho que examinar a consciência. Pô, eu tô meio que errado aqui. Foi uma coisa, né, meu? Não era pra fazer, meu, fiz. Nossa, não vou celebrar. Examinar a própria consciência. Aí quem tiver em adultério, fornicação, assassino, ladrão e tomar a Santa Ceia, misericórdia, né? Está escrito aí que traz condenação para si mesmo, né? E, ó, 29, né? É a minha interpretação das coisas, entendeu? Mas bate com as escrituras, estou mostrando aqui para vocês. Espero que vocês estejam em acordo, né? E que a gente esteja vendo na mesma coisa. Mas você vê como que é a celebração da Santa Ceia, não depende de denominação nenhuma. Mais um assunto aqui por esse texto aqui mesmo. Deixa eu só me situar no versículo, ó. Olha isso aqui a partir do 20. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. Seja ceia, seria refeição, né? Ou é jantar ou é almoço, não sei lá eu qual que era, né? E um tem fome e o outro está embriagado. Olha a situação da eclésia lá no começo, discípulo embriagado para uma assembleia, para uma congregação. É quando reúne as pessoas, tá? A eclésia, a igreja, está em qualquer lugar. Onde você estiver, se você é eleito, você é parte da eclésia, da igreja. Quando reúne os crentes, o trigo, chama de assembleia ou congregação. Claro que continua sendo igreja. No mesmo local, no mesmo recinto, ou cada um na sua casa, é a igreja ainda. Tá? Não é uma vez, o cristianismo que ferra com tudo. Até eu explicar que não é reunindo uma vez por semana ou duas que alguém se torna membro da eclésia, da igreja. Se eu sou salvo, não sou salvo não.
Se eu sou trigo, se eu sou um eleito para salvação em Cristo, eu sou a igreja, onde quer que eu esteja, entendeu? Reunido ou não. Aí, moral da história, aqui, olha só, os caras irem embriagados, que situação. Daí, continuando aqui, ó. Não, 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou seja, a resposta acho que era sim, uma pergunta retórica, né? É claro que sim, eles tinham casa para comer e beber, para cear, fazer a refeição, né? Diferente de fazer a Santa Ceia, que não é um objetivo comer apenas, né? Mas é ter em memória o Messias, né? O Cristo, né? Então tá, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhar os que não têm. Tinham pessoas que não tinham casa na eclésia, você tá vendo? Que, como que era essa eclésia, como que era esse discipulado. Nunca tem assim, informações em detalhes. Mas isso aqui não está acontecendo num templo, não tinha um cara de terno, com palanquinho lá, que eles chamam, uns chamam de púlpito, não tinha púlpito, outros chamam de altar, não tinha altar. Banco lá, cadeira, não tinha isso, não era essa estrutura moderna aí. Isso é invenção de homens, a doutrina de homens. Onde estava acontecendo isso? Pergunta. Tá? Mas você vê, eles tinham casa, alguns não tinham. Uns comiam antes em casa e vinham celebrar a Santa Ceia, ó, tinha um bom senso, né? Não é uma refeição, é simbólico, né? Tem um motivo, o motivo é muito maior do que comer, né? E beber. Aqui, crente, pelo amor de Deus, tá entendendo isso, é 1 mais 1 é 2, né? E tinha os que não se tocavam nem disso, iam para comer mesmo, né? O que ele tá chamando a atenção, que estaria errado esse comportamento de parte dos discípulos lá, dos convertidos. Né? Já tinha joio pro meio desde aquela época. Ou Nécio, né, cara? O Nécio desse Educa, ele aprende, era um trigo, uma deficiência de entendimento, de conhecimento. Ele se educa. Os professores, quem tem o dom de ser professor, ele se educa. Pronto, um trigo. O joio não há quem eduque, não há quem mude. O joio vai seguir tudo errado mesmo. Quem for falso profeta, quem for cão guloso, vai ficar. O joio vai seguir outro joio. Aqui, continuando no 22. Devo louvar-vos? Não. Eu não vos louvo. Ó, tá até a resposta. Tá. Aí, continuando aqui, vai continuar aqui embaixo, quer ver? Ou 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais, tá vendo? Assembleia, congregação, para comer, esperar um pelos outros. Tipo, eles já são a igreja antes do ajuntai-vos, entendeu? E ajuntou, continua sendo a igreja. Presta atenção, o cristianismo mente muito quanto a isso. Mente descaradamente, né? O Inécio não entende isso aqui, vai ensinar a porcaria que quer enfiar o cristianismo nas escrituras. É isso que eles tentam fazer a todo custo, né? E não cabe, nunca vai encaixar. Pra cima de quem é trigo não vai colar, cara. Dá pra gente ver que não tem nada a ver com eles, cara. Lembrando, o cristianismo não tem vínculo com o evangelho, tá? O que eles fazem, então? Por que fala de Jesus? Eu já li um versículo, já ouvi lá um trecho. E é exato, eles pegam a espada e puxam ali alguns versículos. Puxam alguns versículos das escrituras para um evento que eles fazem, uma palestra, é uma cantoria, um grupo de oração, é o que é. Eles se reúnem, tá? Faz alguma coisa lá, um evento religioso. E lê, se em algum momento, cita-se em algum momento, ou fala o nome de Jesus, fala o nome de Deus. Só isso, eles só chupam, né? Usurpam, né? Copiam ali, puxam ali, Ctrl-C, Ctrl-V alguma coisa, joga pro meio da loucura deles ali, da loucura, da doutrina deles, né? Alguns casos é loucura, outros é organizadinho, mas não deixa de ser doutrina de homens. Entendeu? Não quer dizer que erra o evangelho, mas não é mesmo, cara. Só chupam ali do evangelho. Os cristãos nunca chegaram no evangelho, entende? Só pega ali uns pedacinhos ali. Vamos falar mais sobre isso ainda nesse áudio. Até é importante esse trecho. Mas continuando aqui. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Se algum homem tiver fome, come em casa. Ó, vai comido. Vai de estômago forrado. Para que não vos ajunteis para condenação. Né? Não vai para ser uma festinha de comilança, Santa Ceia. Ó, nossa, que coisa, né?
Bem óbvio isso daí, né? Acho que para a maioria de quem é crente sabe a seriedade que isso tem em memória do Messias. É uma celebração à memória do Messias, pô. Evidente, né? Que não é para ser uma comilança. Claro que é bom, de bom senso, você já vai, pelo que eu tô entendendo, né? Já vai feito a sua refeição, né? Tá. Mas olha só que interessante aqui. Aí o pessoal insiste muito que existia sim um prédio, um evento religioso, um cara liderando, que antes eram os apóstolos, que daí eles vinham ensinando ao Tito, quem que era mais que eram os caras instruídos dos apóstolos? Tem Tito, nem lembro que Apolo, e que então tinha sim celebrações, tinha o prédio, a casa de Deus. E eles puxam lá um versículo, qual que é mesmo? Eu não sei se é esse aqui, eu acho que é esse aqui mesmo que eles puxam, tá vendo? Aí tem que se reunir, não sei o que lá. Primeiro eu já expliquei, igreja, reunido ou não, você é igreja se você tá certo, se você crê, se não tá em pecado, você é igreja e tal. Quem vai decidir isso aí? João 5:22. Lê lá quem é que decide isso, quem é igreja, quem não é membro, não. Não é esse povo, não é eu, não é nenhum teólogo, entendeu? É o próprio Messias. Mas aí, o segundo ponto. Se é verdade que o que eles fazem hoje em dia tem base nas escrituras, cadê meu pratão de comida, então? Eu quero chegar lá e ver essa tal comida nessa assembleia, nesse ajuntai-vos aí. Por que eles não servem comida, então? Ah, essa parte não, né? É para você ir lá, você canta uma musiquinha, você ora em público, você ouve uma palestra bíblica, tem as músicas, que mais que tem, cara? E aí dá dinheiro pros profissionais, né? Os do banco, né? Os não profissionais levam dinheiro lá pros religiosos profissionais, que eles chamam de dízimo e oferta, né? E debatível totalmente isso aí, não tem também. Deixa para depois isso daí, né? E cadê o pratão de comida? Cadê um pão, um bom pão, um belo de um pão bem feito, que honre, né, a memória do Messias, um belo copo de vinho? Ou então, eu uso suco de uva agora, também não tenho base na escritura, né, para isso, teria que ser vinho. Ó, céus. Paciência, perdão, senhor Yeshua. Mas você vê que essa parte eles pulam, né? Então não é tão igual assim, tal, meu. E complicado isso daí. Porque a gente tem lá o Atos 2:44-45, Atos 4:32, Atos 4:34-37, que fala que eles vendiam tudo que tinham e iam viver juntos, né? Compra lá a propriedade, a fazenda, compra esse casa e vão viver junto, trabalhar junto, produzir. Isso eu já expliquei nos outros áudios anteriores, né? Que os caras chegavam ao ponto lá de falar quem não trabalhar que não coma. Então tinha que, nesse local que eles moravam, tinha trabalho, tinha comida, ó, tinha o dia a dia, tinha a rotina, né? Trabalhar, comer, dormir e... Trabalhar, comer, dormir, basicamente é isso. Aí que dá pra entender que nessas comunidades ou uma turma se converteu lá, já tinha as casas, já não fica aí mesmo para ficar ordenado, já está ordenado. Mas quando tiver a Santa Ceia, quando tiver uma instrução do apóstolo, você vem aqui na Assembleia, né, tiver reunião, aí se reuniam, provavelmente você vai saber aonde, né? O céu aberto, talvez já tinha uma propriedade rural, fazem lá um refeitório, o pessoal se reunir, já come, já celebra a ceia. Então, não tem detalhes disso aí, tá? Não tem detalhes. Não tem como. Esse modelo deles aí do prédio foi estabelecido por Constantino, tá? A Icar é fruto da criatividade do Constantino. Depois o protestantismo é fruto da criatividade do Martin Luther. Aí cada denominação tem o seu cabeça ali, né? CCB, Franciscão. O Adventista do Sétimo Dia nem é a Ellen G. White, né? Tinha uma turma dela lá, parece que dela já tinha começado, ela só engatou ali e tal, mas ela é parte dessa cabeça, dessa denominação, dessa religião aí. O Testemunho de Jeová, Russell, nem sei o primeiro nome do cara, o sobrenome é Russell, Russell. E esses caras são os cabeças e esses caras só viram
o que Martin Luther fez. E Martin Luther viu o que Constantino fez. Ah, faz um prédio, põe banco, põe púlpito, põe um altar. Na Icar, os caras têm coragem de falar que os caras são sacerdotes e tal. No protestantismo, não, é pastor, é ancião, mas é a mesma função. Você vê um palestrante, um apresentador do evento religioso, entendeu, meu? E o Messias não fez nenhum desses. Mostra o Messias fazendo isso daí. Mostra os apóstolos fazendo isso daí. Não tem, cara, não bate, cara. É invenção de homens, é doutrina de homens, entende? O que eu vi nas 12 tribos, eu creio, não é uma comunidade, é uma comunidade, todo mundo acorda, trabalha lá tal. Aí tem um espaço público comum, né, deles e todos, que é o refeitório, né? Eles têm as casas, cada um mora na sua. E daí tem um espaço comum que é o refeitório, lá que é feito, preparado por eles próprios e consumido café da manhã, almoço e janta. A ceia, tal da ceia. Aí que eu entendo que era assim. Nas comunidades tinha lá o refeitório, a área comum, na hora de. Já tem a questão de ceiar, né? De comer juntos sempre, pela agilidade da comunidade. Tá aí a explicação do aquele que não trabalhou que também não coma. Como é que você fica na comunidade lá o dia inteiro lá sem trabalhar, aí vai querer sentar na mesa para comer se você não trabalha? É o contrário, você tem que pôr todos os irmãos para trabalhar. Claro que daí todo mundo come, né? Trabalha e come, não trabalhou, não come. Regra é orientação apostólica, certo? Tem que seguir a orientação apostólica. Era para ser óbvio isso, que importa seguir as orientações. Daí a Santa Ceia, no dia que convém, não me pergunte a periodicidade, não sei dizer. Uma vez por ano? Duas vezes por ano? Uma vez por mês? Não sei, cara. Não sei. Mas eu faço isso aí, é uma por semestre no máximo. E tá na ceia, já comeu todo mundo, tá? Agora é um momento especial de celebrar a memória do Messias. É só um pão ali simbólico, um vinho, mas que seja um pão decente, né? Que seja um pão equivalente. Tente honrar nessa memória, né, meu? Que seja compatível, assim, equivalente. Tente ser equivalente, né? Como o Messias fez pela gente, pô. Um belo de um pão, um bom vinho. E é claro que o vinho não é para se embriagar, né? Pelo amor de Deus, tá escrito aí, acho que não, mas pô, tem os outros versículos, já foi falado sobre isso, né? Sobre beberrões e tal. E até naquele texto lá do preceito, Isaías 28:10, volta lá no capítulo 28, olha anteriormente lá para você ver o que Isaías fala sobre álcool, sobre beberronice. Ah, não tem nada. Lembrei do cara falando que não tem nada na Bíblia sobre alcoolismo, sobre bebida não alcoólica. Não tem, imagina. Tem mais coisas além do que isso. Já que eu toquei no assunto, parêntese. É um provérbio, se não me engano. De novo, eu não vou lembrar aqui, nem vou passar para vocês aqui o livro, capítulo, versículo. Acho que é Provérbios que fala assim: aquele que estiver, quando o cara estiver contrito, arrasado, eu não lembro a palavra exata, mas fala assim que uma pessoa que tiver uma situação emocional ali muito difícil, dê vinho para ele. Até a minha interpretação é que assim, o cara que perdeu um parente, aconteceu uma tragédia, tá ali realmente muito com o emocional muito comprometido, uma situação, um desgaste emocional profundo, muito intenso. Aí é para dar vinho para essa pessoa. Então tem brecha assim do consumo do vinho, mas alcoolismo, o que é um beberrão? O que é um alcoólatra? Eu sabe quem consome álcool com frequência, né? Aí o debate, se for um copinho por degustação, todo dia um copinho, eu lavo minhas mãos, cara, cada um dê conta de si, cara. Parei por aqui, meu. Tem que fazer um concílio do álcool, né? Só mais uma informação, tem um monte de crente, eu sou um deles e a gente não bebe nada, cara. E antes do meu batismo, eu bebia assim, de ficar embriagado de fim de semana por esporte, né? Eu nunca fui um alcoólatra, mas assim, fim de semana, sempre que eu queria, tinha essa liberdade, né? Aquela coisa de devassidão, sair à noite, ir em show e tal, e bebe mesmo, assim, e tal, pra ficar embriagado e se divertir com a embriaguez e tal, assim, e tinha até um limite também, tinha até uma moderação nisso daí.
E eu parei, depois eu parei mesmo, larguei assim de nada, nem por degustação, nem por nada. Muitos crentes aí que já são desde criancinha, que frequentam a denominação cristã, tem tantos que também nunca consumiram, não consomem, não é nada, cara, nem uma latinha, nem um copinho, nem uma garrafinha, nada. Então tem um bom testemunho de um monte de gente, é possível, entendeu? Não ser um alcoólatra, assim, na dúvida zero mesmo, não é nada assim. Via de regra, exceção, acabei de falar o provérbio, tá arrasado aí, aconteceu uma tragédia, pode encher a cara e tomar um porre aí, isso aí não te classifica como um beberrão, né, meu? Presta atenção nas suas ações depois de ter feito, né? Bebe, toma um porre, cai no sofá, na cama e dorme, né? Pelo amor de Deus, né? Que não seja um catalisador para outros pecados, né? Aí não dá, né? Mas então, esse negócio aí do o principal ponto aqui tá da celebração aqui. Essa celebração é com irmãos, mas daí eu falo o seguinte, quem quiser apontar o dedo, você não é crente, você não está fazendo o evangelho certo, você tá falando que está fazendo sozinha, vem aqui em casa, então aqui a gente celebra. Só que no dia que você vier aqui em casa eu vou te mostrar o Atos 2, 4, 4, 4, 5, eu vou falar assim, vamos fazer? Se você falar não, então é você que nega ser meu irmão, não sou eu que tô negando, então se a gente não... Por que fazer parte só, né? Entendeu a pegada, meu? Não é que eu não. O problema aqui não é eu não te dar respostas cabais. A questão é que, de fato, a Escritura não nos dá em detalhes como que essa comunidade e como que eles faziam, como que era o dia a dia, como que eram as instruções. Não tem detalhes, não tem a totalidade de como foi. Falando de história, vem Constantino, arrasa com tudo. O Império Romano matou os gnósticos, matou Essênio, matou os discípulos lá no começo. Ele coopta o evangelho, usurpa tudo, enfia lá, nascia o cristianismo, nascia Icar. Aí, todos esses teólogos, esses religiosos, esses espertalhões aí, vendilhões do tempo moderno, eles começam a citar história do cristianismo, estufa o peito, cheio de orgulho, enche a boca para falar da história da adventista, história da presbiteriana, a história do cristianismo, voltam até lá atrás, assim, lá atrás aonde, cara? Lá pros comecinho, assim, ano 270, que é quando tinha Icar no começo, assim, é Santo Inácio de Loyola, é Santo Agostinho é mais novo, né? E vai longe lá. Porém, vai aonde que eles vão? Do Constantino pra frente, entendeu? É longe mesmo, é lá pra trás na história. Só que quando começa o evangelho é um pouco mais, esse um pouco mais do Messias. Os apóstolos, o começo da eclésia ali, quando tinha o evangelho, essa parte realmente é uma área cinza, a gente não tem informações em detalhes, foi tudo apagado mesmo, mataram as pessoas, gente. Veio Constantino tentando sobrescrever tudo e conseguiu. Porque quando vem Martin Luther, ele reforma o quê? O que Constantino estabeleceu. E hoje, quem está fazendo aí as coisas? É o Espírito Santo que levantou fulano e ciclano para fazer uma denominação. É cópia do Constantino. Você percebe que nesse um copia o outro, vai mudando aí? É a mesma coisa, o cristianismo é uma religião. Não, ninguém volta e olha lá pro começo, pro original. O pessoal quer debater a partir de Constantino para frente, entendeu? Finge que se enganam. Eles amam e praticam a mentira, entende? Ignoram deliberadamente e mente, vai falar qualquer desculpinha dessa parte aqui, quando era mesmo a eclésia, quando tinha o apostolado, tinha os discípulos, mesmo quando o Messias estava vivo lá no ministério dele. Eu já fiz um áudio sobre isso, que tem lá implícito no texto, né? Quando ele chama o cara para seguir ele, seguir. Nossa, parece que é uma historinha fictícia, ele vai ficar seguindo, andando com Jesus, assim, um imaginário. É real, é gente que soa, que cansa, que dorme, que come, entendeu? Onde que era esse seguir? Era ir morar com ele nas comunidades que ele ia estabelecendo, entende? Era isso que era o seguir. Já falei sobre isso naquele áudio lá, a comunidade.